Inscreva-se no canal e deixe seu like. Arquímedes. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Arquímedes de Siracusa, em grego. Siracusa, 287 AC, 212 AC, foi um matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Embora poucos detalhes de sua vida sejam conhecidos, são suficientes para que seja considerado um dos principais cientistas da antiguidade clássica. Entre suas contribuições à física, estão as fundações da hidrostâtica e da estática, tendo descoberto a lei do empuxo e a lei da alavanca, além de muitas outras. Ele inventou ainda vários tipos de máquinas para usos militar e civil, incluindo armas de cerco, e a bomba de parafuso que leva seu nome. Experimentos modernos testaram alegações de que, para defender sua cidade, Arquímedes projetou máquinas capazes de levantar navios inimigos para fora da água e colocar navios em chamas usando um conjunto de espelhos. Arquímedes é frequentemente considerado o maior matemático da antiguidade, e um dos maiores de todos os tempos, ao lado de Newton, Euler e Gauss. Ele usou o método da exaustão para calcular a área sob o arco de uma parábola, utilizando a soma de uma série infinita, e também encontrou uma aproximação bastante acurada do número. Também descobriu a espiral que leva seu nome, fórmulas para os volumes de sólidos de revolução e um engenhoso sistema para expressar números muito grandes. Durante o cerco a Siracusa, Arquímedes foi morto por um soldado romano, mesmo após os soldados terem recebido ordens para que não o ferissem, devido à admiração que os líderes romanos tinham por ele. Anos depois, Cícero descreveu sua visita ao túmulo de Arquímedes, que era encimado por uma esfera inscrita em um cilindro. Arquímedes tinha descoberto e provado que a esfera tem exatamente 2/3 do volume e da área da superfície do cilindro a ela circunscrito, incluindo as bases do último, e considerou essa como a maior de suas realizações matemáticas. Arquímedes teve uma importância decisiva no surgimento da ciência moderna, tendo influenciado, entre outros, Galileu Galilei, Christian Huygens e Isaac Newton. Biografia: Arquímedes nasceu por volta de 287 AC na cidade portuária de Siracusa, na Sicília, naquele tempo uma colônia autogovernante na Magna Grécia. A data de nascimento é baseada numa afirmação do historiador grego-bizantino João Ctesias, de que Arquímedes viveu 75 anos. Em sua obra O Contador de Areia, Arquímedes conta que seu pai se chamava Fídias, um astrônomo sobre quem nada se sabe atualmente. Plutarco escreveu em Vidas Paralelas que Arquímedes era parente do rei Herão e, o governante de Siracusa. Uma biografia de Arquímedes foi escrita por seu amigo Heráclides, mas esse trabalho foi perdido, deixando os detalhes de sua vida obscuros. É desconhecido, por exemplo, se ele se casou ou teve filhos. Durante sua juventude, Arquímedes talvez tenha estudado em Alexandria, Egito, onde Cunón de Samos e Eratóstenes de Cirene foram contemporâneos. Ele se referiu a Cunón de Samos como seu amigo, enquanto dois de seus trabalhos, O Método dos Teoremas Mecânicos e O Problema Bovino, têm introduções destinadas a Eratóstenes. Arquímedes morreu em circa 212 AC durante a Segunda Guerra Púnica, quando forças romanas sob o comando do general Marco Cláudio Marcelo capturaram a cidade de Siracusa após um cerco de 2 anos. Existem diversas versões sobre sua morte. De acordo com o relato dado por Plutarco, Arquímedes estava contemplando um diagrama matemático quando a cidade foi capturada. Um soldado romano ordenou que ele fosse conhecer Marcelo, mas ele se recusou, dizendo que ele tinha que terminar de trabalhar no problema. O soldado ficou furioso com isso, e matou Arquímedes com sua espada.
Plutarco também oferece um relato menos conhecido da morte de Arquimedes, que sugere que ele pode ter sido morto enquanto tentava se render a um soldado romano. De acordo com essa história, Arquimedes estava carregando instrumentos matemáticos, e foi morto porque o soldado pensou que fossem itens valiosos. Marcelo teria ficado irritado com a morte de Arquimedes, visto que o considerava uma posse científica valiosa, e tinha ordenado que ele não fosse ferido. Uma esfera tem 2/3 do volume e área da superfície de seu cilindro circunscrito. Uma esfera e um cilindro foram colocados sobre o túmulo de Arquimedes, de acordo com seu pedido. As últimas palavras atribuídas a Arquimedes são "não perturbe meus círculos" em grego, uma referência aos círculos no desenho matemático que ele estaria estudando quando perturbado pelo soldado romano. Esta citação é muitas vezes dada em latim como "no liturbaré círculos meus", mas não há nenhuma evidência confiável de que Arquimedes pronunciou estas palavras e elas não aparecem no relato dado por Plutarco. O túmulo de Arquimedes continha uma escultura ilustrando sua demonstração matemática favorita, consistindo de uma esfera e um cilindro de mesma altura e diâmetro. Arquimedes tinha provado que o volume e a área da superfície da esfera são 2/3 da do cilindro incluindo suas bases. Em 75 a.C., 137 anos após sua morte, o orador romano Cícero estava trabalhando como questor na Sicília. Ele tinha ouvido historias sobre o túmulo de Arquimedes, mas nenhum dos moradores foi capaz de lhe dar a localização. Após algum tempo, ele encontrou o túmulo próximo ao portão de Agrigentino em Siracusa, em condição negligenciada e coberto de arbustos. Cícero limpou o túmulo, e foi capaz de ver a escultura e ler alguns dos versos que haviam sido adicionados como inscrição. As versões conhecidas a respeito da vida de Arquimedes foram escritas muito tempo depois de sua morte pelos historiadores da Roma Antiga. O relato do cerco a Siracusa dado por Políbio em seu História Universal foi escrito por volta de 70 anos depois da morte de Arquimedes, e foi utilizado posteriormente como fonte por Plutarco e Lívio. Ele esclarece pouco sobre Arquimedes como uma pessoa, e centra-se nas máquinas de guerra que ele supostamente construiu a fim de defender a cidade. Descobertas e invenções. A coroa de ouro. A curiosidade mais conhecida sobre Arquimedes conta sobre como ele inventou um método para determinar o volume de um objeto de forma irregular. De acordo com Vitrúvio, uma coroa votiva para um templo tinha sido feita para o rei Herão I, que tinha fornecido ouro puro para ser usado, e Arquimedes foi solicitado a determinar se alguma prata tinha sido usada na confecção da coroa pelo possivelmente desonesto ferreiro. Arquimedes tinha que resolver o problema sem danificar a coroa, de forma que ele não poderia derretê-la em um corpo de formato regular, a fim de encontrar seu volume para calcular a sua densidade. Enquanto tomava um banho, ele percebeu que o nível da água na banheira subia enquanto ele entrava, e percebeu que esse feito poderia ser usado para determinar o volume da coroa. Para efeitos práticos, a água é incompressível, assim a coroa submersa deslocaria uma quantidade de água igual ao seu próprio volume. Dividindo a massa da coroa pelo volume de água deslocada, a densidade da coroa podia ser obtida. Essa densidade seria menor do que a do ouro se metais mais baratos e menos densos tivessem sido adicionados. Arquimedes teria ficado tão animado com sua descoberta que teria esquecido de se vestir e saído gritando pelas ruas Eureka. Em grego, ponto de exclamação vírgula significando encontrei. O teste foi realizado com sucesso, provando que prata realmente tinha sido misturada.
A história da coroa de ouro não aparece nas obras conhecidas de Arquimedes, sendo possível que a história tenha sido embelezada e confundida com a história verdadeira da construção do navio Siracusia desenhado por Arquimedes e construído em torno de 240 AC por Archias de Corinto nas ordens de Hierão e de Siracusa. A palavra grega para coroa, em grego, especificamente a coroa do navio, teria sido, então, confundida com a palavra latina para coroa, em latim, coronal, a de usar na cabeça. Além disso, a praticabilidade do método descrito tem sido posta em dúvida, devido à extrema precisão com que se teria que medir o deslocamento de água. Arquimedes pode ter buscado uma solução que aplicasse o princípio conhecido em hidrostática como o princípio de Arquimedes, que ele descreveu em seu tratado sobre os corpos flutuantes. Esse princípio afirma que um corpo imerso em um fluido sofre uma força de empuxo igual ao peso do fluido que ele desloca. Usando esse princípio, teria sido possível comparar a densidade da coroa de ouro a de ouro maciço, equilibrando-se a coroa em uma balança de braços iguais como uma amostra de ouro, e então imergindo-se o aparato na água. Se a coroa fosse menos densa que ouro, ela deslocaria mais água, devido ao seu maior volume, e assim experimentaria uma força de empuxo maior do que a amostra de ouro. Essa diferença de empuxo causaria a balança a inclinar-se de acordo. Galileu considerou provável que esse método é o mesmo que Arquimedes seguiu, uma vez que, além de ser bastante acurado, é baseado em demonstrações encontradas pelo próprio Arquimedes. No texto do século XII intitulado Mapa e Clavícula, há instruções detalhadas sobre como realizar as pesagens dentro da água com o fim de calcular a porcentagem de prata utilizada, e assim resolver o problema. Além disso, o poema latino Carmen de Ponderibus et Mensuris do século IV ou VDC descreve a utilização de uma balança hidrostâtica para solucionar o problema da coroa, e atribui esse método a Arquimedes. O Siracusia e o parafuso de Arquimedes. Grande parte do trabalho de Arquimedes em engenharia surgiu para satisfazer as necessidades de sua cidade natal, Siracusa. O escritor grego Ateneu de Naucratis descreveu como o rei Hierão e encarregou Arquimedes de projetar um grande barco, o Siracusia, que poderia ser utilizado para viagens de luxo, transporte de suprimentos, e como um navio de guerra. É dito que o Siracusia foi o maior barco construído na Antiguidade Clássica. De acordo com Ateneu, ele era capaz de carregar 600 pessoas e nele havia jardins decorativos, um ginásio e um templo dedicado à deusa Afrodite, dentre outras instalações. Uma vez que o navio desse tamanho deixaria passar uma quantidade considerável de água através do casco, o parafuso de Arquimedes foi supostamente inventado para remover água da sentina. A máquina de Arquimedes consistia em um parafuso giratório dentro de um cilindro. Era girada à mão, e também podia ser usada para transportar água de um corpo de água abaixo até canais de irrigação. O parafuso de Arquimedes é ainda usado hoje para bombear líquidos e sólidos granulados como carvão e cereais. O parafuso de Arquimedes, tal como descrito por Vitrúvio nos tempos romanos, pode ter sido uma melhoria em uma bomba de parafuso que foi usada para irrigar os jardins suspensos da Babilônia. A garra de Arquimedes. A garra de Arquimedes é uma arma supostamente projetada por Arquimedes a fim de defender a cidade de Siracusa. Também conhecida como sacudidora de navios, a garra consistia em um braço de guindaste a partir do qual pendia um grande gancho de metal. Quando a garra caía sobre um navio inimigo, o braço era usado para balançar e levantar o navio para fora da água.
Experimentos modernos foram realizados para testar a viabilidade da garra, e em 2005 um documentário de televisão intitulado Super Armas do Mundo Antigo, Super Weapons of the Ancient World, construiu uma versão da garra e concluiu que era um dispositivo viável.